Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje vamos repercutir uma matéria publicada pelo portal R7 Notícias, em que traz a seguinte publicação: aposentado pode indicar, ainda em vida, filho que receberá a pensão por morte. É isto mesmo, pessoal. Veja, o aposentado ainda em vida, ele poderá fazer a indicação daquele seu dependente que irá receber a sua pensão por morte. Vamos analisar a matéria e no decorrer da apresentação eu vou explicando com mais detalhes a fim de que vocês possam compreender melhor dessa possibilidade do segurado indicar ainda em vida o filho que irá receber a pensão por morte. Isto tudo se tornou possível com a edição da Emenda Constitucional número 103, ou seja, depois da reforma da Previdência. Por quê? Nós sabemos que antes da reforma da Previdência, dependente só poderia pedir benefício após o óbito. Entretanto, com as mudanças introduzidas pela reforma da Previdência, o segurado pode levar o seu filho para fazer a perícia e pedir a continuidade do pagamento. Vamos entender melhor essa situação. Inicialmente diz a publicação do portal R7, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, bem como vamos deixar o link da matéria oficial disponível também na descrição deste vídeo. Além de trazer uma série de mudanças para a vida do trabalhador brasileiro, a reforma da Previdência também modificou o procedimento que facilitará a vida dos beneficiários de pensão por morte. Apenas para conhecimento, a pensão por morte, ela tem a sua previsão legal lá nos artigos 74 a 79 da Lei de Benefícios, a Lei número 8.213 de 1991, bem como tem a sua regulamentação nos artigos 105 a 115 do Regulamento da Previdência Social, o decreto número 3.048 de 1999, o código de sua concessão 93 no caso da pensão por morte por acidente do trabalho e 21 no caso de pensão por morte previdenciária. Nunca é demais reforçarmos aqui que a pensão por morte ela é um benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado da Previdência Social. Walter, quem são os dependentes dos segurados da Previdência Social? Lá no artigo 16 da Lei número 8.213 tem a lista de todos os dependentes do segurado da Previdência Social. De modo geral, a condição de dependente deve ser aferida, deve ser medida no momento do óbito do instituidor, do óbito da pessoa que era titular, que era segurada do INSS. Por que isto? Porque é com o óbito desta pessoa que nasce o direito, que nasce a possibilidade de se pleitear o benefício de pensão por morte. Vamos continuar com as explicações da matéria do portal R7. A partir de agora, o aposentado pode indicar, ainda em vida, o dependente que irá receber o benefício do INSS após a sua morte. Parece estranho essa situação, mas tem previsão legal, conforme vocês compreenderão com facilidade com as explicações do especialista entrevistado pelo portal R7, isto consta lá na Emenda Constitucional número 103 de 2019. Está aparecendo na parte de baixo a redação do dispositivo que traz esta possibilidade. Lá no artigo 23,
parágrafo 5º da Emenda Constitucional número 103, que em resumo diz o seguinte: para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente, ou seja, de forma antecipada ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada a revisão periódica na forma da legislação. Isto tudo após a edição da Emenda Constitucional número 103. Por quê? Até então, o dependente poderia reivindicar, solicitar o direito somente após o óbito do aposentado, ou seja, somente após o falecimento aqui do instituidor é que esse dependente poderia pleitear este direito. Agora não, agora é diferente, tendo em vista a reforma da Previdência. Na continuação diz a matéria: é um benefício preventivo, segundo o advogado João Badari. O João Badari, ele é especialista em direito previdenciário, não é a primeira vez que falamos dele aqui em nosso canal. Ele é sócio lá do escritório Haiti, Badari e Luquim Advogados. O link do site do escritório do João Badari está na descrição desse vídeo. E continua ele: para facilitar a identificação automática do dependente que normalmente tem deficiência física ou mental. Nas palavras do especialista, abre aspas, se o aposentado tiver um filho inválido que tem o direito de pedir pensão por morte, ele pode realizar a perícia do dependente ainda em vida e deixar o processo em transferência do benefício encaminhado, fecha aspas, foi o que explicou o advogado João Badari, especialista em direito previdenciário. Na continuação, diz o advogado: a medida é positiva porque, normalmente, com a morte do aposentado, esse dependente tinha muita dificuldade para agendar a perícia e começar a receber o benefício. E é verdade, pessoal. Tentemos imaginar a seguinte situação: o segurado tem um filho, um dependente inválido. E aí, com a morte desse segurado, com a morte do instituidor, essa pessoa inválida terá certamente muita dificuldade, inclusive para receber esse benefício, começando por correr atrás de perícia, documentação. Nada mais justo e acertado do que essa previsão na Emenda Constitucional número 103. E como bem afirma aqui o especialista. Porque veja, vamos abrir aspas mais uma vez para o advogado. São pessoas que precisam da ajuda de alguém para ir à agência do INSS para fazer a perícia e comprovar a necessidade de receber a pensão por morte. Com a mudança, o aposentado pode deixar tudo encaminhado para esse dependente ficar amparado no caso da sua morte, fecha aspas, foi o que pontuou o João Badari. Como já é do conhecimento da maioria, a Emenda Constitucional número 103, que modificou o sistema previdenciário no Brasil, já foi publicada e, portanto, já está em vigor. E por isso, essa previsão do aposentado poder indicar ainda em vida o filho que irá receber a sua pensão por morte já está valendo, e o segurado que deseja cadastrar seu dependente precisa agendar a perícia em uma agência do INSS ou fazer o agendamento pelo portal Meu INSS. O link, como sempre, na descrição deste vídeo, ou caso prefira, por meio do telefone 135. Só para reforçarmos ainda mais o seu entendimento, após a publicação da Emenda Constitucional número 103, como ficou a aposentadoria a partir de agora. Veja, entre as mudanças estabelecidas com a reforma da Previdência estão a idade mínima. A partir de agora, você só se aposenta se tiver a idade mínima. No caso das mulheres, 62
anos de idade, se homem, 65 anos de idade. Além do tempo mínimo de contribuição, no caso das mulheres filiadas ao regime geral de previdência social, ou seja, ao INSS, foi mantido os 15 anos como tempo mínimo de contribuição. No caso dos homens, houve uma alteração, a partir de agora, 20 anos como tempo mínimo de contribuição. No caso dos servidores, homens e mulheres terão que contribuir por no mínimo 20 anos para só então ter direito à sua aposentadoria. Nós já tratamos por mais de uma oportunidade aqui no canal sobre as regras de transição. Tanto o trabalhador do setor privado, leia-se INSS, quanto ao servidor público precisam escolher a regra mais benéfica que se aplica ao seu caso, para aquelas pessoas que já se encontravam no mercado de trabalho quando da publicação das novas regras, quando da publicação da emenda constitucional número 103, tendo em vista que as regras ali dispostas são válidas para aquelas pessoas que irão ingressar no mercado de trabalho a partir de sua publicação. Para quem já encontrava-se no mercado de trabalho, deve escolher uma das regras de transição. Evidentemente que a escolha deve ser em cima daquela que melhor se adequa ao seu caso. Outra mudança sobre o cálculo da aposentadoria. O valor do benefício será calculado com base na média, presta atenção aqui, de todo o seu histórico de contribuição. Não há mais aquela possibilidade de descartar as 20% piores contribuições como é feito atualmente. Para ter direito a 100% da média dos salários, a mulher terá que contribuir por 35 anos e, no caso dos homens, por 40 anos. Só após contribuir por 40 anos é que você terá direito a 100% da média salarial. Essas são as explicações de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.